Questão 6.72 do livro do Beer e Russell, né? Para o estado plano de tensão mostrado, aí ele dá aqui, ó, estado plano de tensão. Determine o valor do cisalhamento para que a máxima tensão de cisalhamento seja 60 megapascal e 78, mas não é tensão. Estado plano para o estado geral, tá? Não tira o plano aqui, é geral, tá? Estado geral. Vou trocar esse negócio, cadê? Geral de tensão, estado geral de tensão. Depois eu disponibilizo lá para vocês também. Se ele está dizendo que aqui é o estado geral de tensão, né? O sigma z influi, né? E o sigma z, ele, como não é dado no desenho, ele é zero, né? Então, o que ele está dando aqui? Ele está dando qual a máxima tensão de cisalhamento? Aqui, ó. Determine o valor. Ele quer que a gente ache esse valor aqui, considerando a máxima tensão de cisalhamento de 60 megapascal e depois de 78 megapascal. Então, isso aqui é a minha linha zero. Tá? Aí ele diz o seguinte. Ele dá o 100 e não dá o tal. Tá? Ele dá o 100 e não dá o tal. Então, o nosso primeiro ponto aqui, o x, é 100 e tal, que eu não sei. Vou botar em maiúsculo. O nosso segundo ponto é o y, positivo, 40 e o tal. Eu estou calculando. 40 e o tal, que é o que eu quero saber. E aí ele diz o seguinte, que é meu tal máximo é 60, né? Para o caso A, 60. E tem a tal máximo 60. Aí é que tá, olha só. Eu tenho que considerar o Z. E o Z, como ele não dá valor nenhum para o Z é 0 e 0, né? O Z é 0 e 0. Mas o Z também é o valor do C, né? Do C, ó. Qual a diferença do Z para o C? O C ele está no plano das abscissas, assim como o X projetado no plano das abscissas dá origem ao A. E o Z projetado no plano das abscissas dá origem ao B, que são as tensões principais da estrutura, né? As tensões máximas ou tensões principais. E a tensão de cisalhamento é na outra direção, né? Para a tensão principal, os taus são zero. Mas eu não sei, eu só sei o ponto X e o ponto Y. O ponto Y está aqui a 40, né? Então, aqui está o ponto Y. E a 100 aqui, ó, está o ponto X. Quer dizer, está a subida do ponto X, né? Então, o X, por exemplo, ele vai estar para desenhar ele para baixo, positivo. Não sei, né? E o Y para cima. Vai estar em algum ponto aí, né? Eu sei a distância, mas não sei a altura. Eu também sei que o Z está bem no eixo da coordenada, né? No ponto O. Então, aqui também está o C. O que isso quer dizer? O que isso aqui está me indicando? O que isso aqui está me indicando? Que esse ponto C é o mais afastado? Será que isso está me indicando que o ponto C é o mais afastado?
Bom, se eu considerar o ponto C como mais afastado, eu vou gerar um círculo aqui de diâmetro de 120, né? Então eu vou gerar um círculo que vem até aqui, ó. Isso aqui parece suficiente? Círculo, 2 pontos. Isso aqui parece possível? Para mim, parece, né? Se eu trabalhar com essa hipótese, aqui é 40, né? Aqui é 100. Se eu trabalhar com essa hipótese, né, eu vou ter um raio que vai pegar o meu ponto A do ponto A ao ponto C, e o meu ponto B ele tem que cair em algum lugar aqui entre o ponto C e o 40, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu sei que entre o 40 e o 100, eu tenho a tensão média entre essas duas coordenadas, o x e o y. Então, qual é a tensão média ali? 100 mais 40 dividido por 2 dá 70, né? Então, ali eu vou botar ali a 70. Esse aqui é o ponto médio, né? Então, como é que a gente vai fazer? Deixa eu pensar. Se esse aqui é o ponto médio, ó, aqui eu vou ter que ter. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai sair? E aí, pessoal, não sei, vou ter que pensar agora. Eu também fiquei na dúvida. Esse aqui é o ponto médio do círculo do ponto desses dois, né? Do ponto que vai dar origem. Deixa eu botar aqui. Que vai dar origem ao ponto X e ao ponto Y, que não necessariamente é no círculo de fora, né? Não necessariamente é no círculo de fora. Mas eu tenho aqui uma base média. Tá? Eu também tenho o ponto C aqui. Né? E o ponto C, onde é que está o centro desse círculo aqui? Ó? Esse círculo aqui, ele tem o raio de 120, né? Então, se ele tem um raio de 120, aqui em 60 eu tenho alguma coisa. Aqui em 60, ó. Eita. Vou botar para cá. Aqui em 60 eu tenho o raio desse círculo, né? Se 60 é o raio desse círculo e aqui no 70 é o raio do outro, como é que eu vou fazer? Como é que eu resolvo isso aqui? Bom, eu vou desenhar um círculo, olha só, círculo de 2 pontos, passando do centro, entre o 40, entre o x e o y, né? Eu vou desenhar um círculo de 2 pontos. Círculo, vamos lá, círculo, 2 pontos. Oh, meu Deus.
De novo, círculo. Esse aqui é o centro, né? E aí, se eu pegar esse ponto aqui e fizer isso, ó, a ideia é o seguinte, é que essa distância daqui para cá, ela gera o raio do círculo do ponto AB, né? Essa posição média aqui, ela é média entre o X e o Y, mas ela também é média entre o A e o B, né? Ela é a tensão média aqui, é a média entre os dois, né? Então, 100 menos 40 deu 70. Tá? Ela é a média do ponto X e Y, também do A, B. Então, com isso aqui, eu descubro aqui o valor do meu B. Oh, meu Deus. Copy. Então, qual é a posição desse meu ponto B? Vamos escrever aqui, ó. Só usando matemática, né? O meu ponto A, tá certo? Ele é o 120 e o zero, né? Por quê? Porque a gente já tem que o tal máximo aqui foi dado para a gente a 120, né? Perdão, o tal máximo foi dado para a gente é 60. Então, ele vai formar um círculo de 60 aqui, né? De raio e um diâmetro de 120, se esse aqui tocar no zero, né? Então, o meu A, ele vai ser 120. E o meu B vai ser quanto? Então, olha só, se eu tenho essa distância daqui para cá, quanto é que é essa distância? 70 menos 120, né? 70, que é a distância desse traço aqui, menos o 120, eu tenho o quê? O que é isso? É o raio 50, é o raio de quem? É o raio desse círculo aqui, né? Então, como é que eu vou passar o raio desse círculo? Esse valor aqui que eu achei, menos o 100. 70 menos 120. Então, como é que eu vou achar o valor do ponto B? 70 menos quanto? Qual o valor do raio que eu falei? 50? O valor do raio que eu falei, 50? Então, se eu estou no ponto 70 e tiro 50, eu vou parar em qual ponto? Ponto B, né? Vamos conferir, ó. Quanto é que eu falei que tinha que dar? 20. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Como é que faz? Aqui a geometria é um pouquinho é sacana, né? Essa geometria é sacana pra gente, né? Essa parte deu para entender, pessoal? Por que eu peguei esse ponto? Esse ponto é o que é? É a média entre 40 e 100, né? Então, a média entre 40 e 100 é esse traço aqui. É o 70, tá? O nosso tal máximo é 60. Se o nosso tal máximo é 60, o diâmetro do meu círculo é 120. Então, o meu ponto A é o 120, né? Eu estou considerando essa hipótese. Então, daqui eu tenho o raio, né? Deixa eu desenhar o raio aqui em vermelho. Não sei se isso vai facilitar ou vai dificultar, né? Tá? Tá bom? Sendo que o que sobrou para cá, de diâmetro 20, um círculo de diâmetro 20, né? É o meu ponto, é o meu outro círculo de Mohr, né? Aí ele está pedindo o quê? Ele está pedindo para achar o tal. Equivalente aqui ao ponto
X e ao ponto Y. Então, o ponto Y, ele está, na verdade, ele está aqui, ó. Onde está meu ponto Y? Aqui, ó. Eu não estou pedindo tal máximo nesse caso. O tal máximo foi dado. Eu estou pedindo o tal na posição aqui, ó, de x e y, quando ele passa pelo centro de 70. Então, é essa distância aqui. Como é que a gente vai medir essa distância? Como é que a gente vai calcular sem ter que olhar aqui no diagrama? Aqui, ó. Estou transportando o triângulo para fora, tá? Ó. Aqui, ó, transportei o triângulo para cá, ó. Tá? Esse triângulo, ele está de 70 para 100, eu tenho uma base de quanto? 100 menos 70, 30. Então, a base desse triângulo é 30. Triângulo retângulo, né? Deus, peguei o ponto ali. Tá? A altura dele é o que eu quero saber, eu não sei, né? É o tal. E o raio? A gente não calculou o raio aqui? Esse raio vermelho deu quanto? 50, né? Sem fazer matemática nenhuma, esse é um triângulo 3, 4, 5, né? É um triângulo 3, 4, 5, né? Ah, mas vamos fazer a matemática aqui, tá? Ó. Soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa aqui é 50. Um cateto é 30 e um cateto é tal. Rafael, o que é? Você não sabe o que é um triângulo 3, 4, 5, não? Vou te mostrar aqui, ó. Então, para eu achar o tal é igual a raiz de, olha lá, pela expressão aqui, ó. Estou isolando o tal, então vai ser 50 ao quadrado, passo 30 para cá, menos 30 ao quadrado, né? Então, 50 ao quadrado, menos 30 ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz, né? Então, quanto é que vai dar isso aí? Quanto é que dá essa conta aqui? Raiz de 50 ao quadrado menos 30 ao quadrado. 40, né? Vê se não dá isso aí na calculadora. Vou fazer aqui na minha. Isso. Então, por isso que eu estou te dizendo, esse triângulo é um triângulo 3, 4 e 5, só que ele está multiplicado por 10. Né? Existem alguns triângulos retângulos que são valores fixos. Esse daqui é um padrão. 3, 4 e 5. Toda vez que você tem uma base de 3, uma hipotenusa de 3, um cateto de 3 com cateto de 4, a sua hipotenusa vai ser 5. Então, esse é chamado triângulo 3, 4, 5. Existem outros, tá? Esse daqui é o mais tradicional. Então, olha aí, 50 ao quadrado menos 30 ao quadrado igual raiz da resposta 40, tá? Vamos lá certinho, triângulo 3, 4, 5. Se o tal é 40, o que a gente estava procurando? O próprio tal, né? Então, qual é a resposta? 40. Tá bom? Então, para um tal máximo de 60, que o tal máximo de 60 está aqui,
tal máximo com linha tracejada, né? Tal máximo de 60. Tendo os pontos x de 100 e o y de 40, né? E o z sendo 0, 0, né? A questão era qual o valor do tal x, y. Então, o tal x, y, resposta. 2 pontos. 2 pontos. Tal x, y igual a 40 megapascal. Tudo bem? Só que aí a gente depende muito da geometria, né? A gente tem que fazer a geometria. Eu preciso desenhar aqui no AutoCAD o tempo todo? Não, vocês podem fazer na mão. Desde que vocês vão pela geometria, faz dentro de uma escala mais ou menos, que sai também, né? Vocês vejam que a gente quase não conferiu. Eu saí desenhando e não conferi nada, ó. Dist, vou ver a distância agora. Aqui, ó, 40, né? Tá? Eu saí desenhando, mas não conferi nada. Dá para fazer na mão assim também, sair desenhando desde que você confie na sua matemática, tá? Tem que confiar na matemática. Então, esse aqui era o item A. O item B é para o tal de 78 megapascal. Então, para um tal de 78 megapascal, como é que eu vou fazer? Vou jogar para cima. Tem B. Tal máximo agora é 78. Então a questão é essa aqui agora. Quais os novos valores? Deixa eu tirar isso aqui. Tá? Para o tal agora, em vez de ser 60, ser 78. 78 aqui, ó. Ele tem que vir para cá e tem que vir para cá. Então eu tenho que enfiar um círculo aqui, ó, que não ultrapasse isso aqui, ó. Então os limites do tal estão aqui, 78, 78. E esse ponto aqui, ele também não está legal, né? Está descalibrado. Então, e agora? Como é que a gente vai fazer? Eu posso trabalhar com a hipótese de jogar o dobro do raio para lá e fazer, olha só, se eu fizer isso, 78 vezes 2 é 156, né? Eu estaria 156. Eu estaria trabalhando com um círculo que ficasse aqui dentro, né? Então, círculo. Isso aqui. Será que eu consigo? Olha só. Se eu fizer isso, estender esses pontos, eu consigo manter a distribuição dele? Olha só. Qual é a inconsistência aqui, ó? Aqui, ó. Não passou no meio, né? Isso aqui é inconsistente, né?
Aqui é inconsistente. O valor tem que... tensão média aqui entre o ponto A e B, ele tem que continuar, ele tem que ser mantido, né? Não pode ser desviado. Então, eu não posso fazer isso, né? Eu não posso simplesmente chegar aqui e jogar um círculo para cá e dizer que esse é o tal máximo, né? Eu vou ter que pensar como é que a gente vai fazer agora, né? Como é que a gente vai fazer agora? Aqui, já vimos que isso aqui não dá, é inconsistente, né? Então, eu vou ter que partir do pressuposto, né, que a minha tensão máxima, ela vem aqui parar aqui atrás do zero, né? Isso é a única forma que eu tenho, sei lá, de manter um pequeno deslocamento, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu pensar. O tal médio aqui entre o ponto A e B, ele tem que se manter, né? Eu não posso mexer nele. 70. Assim como o valor do x e o y tem que continuar nesse ali, ele pode subir, né? Então, eu posso trabalhar com a hipótese, né? Essa primeira hipótese, né? O tal máximo aqui, ó, ele estava deslocado, ou seja, o círculo de Mohr ele era o externo, né? Ele estava maior que os dois, né? Estava maior ele era o grandão, né? Agora eu vou trabalhar com a hipótese do seguinte: desse círculo de Mohr aqui ter ficado no negativo. Tá? Então, para trabalhar com essa hipótese desse círculo de Mohr ter ficado no negativo, a única solução que eu tenho, botar o círculo de Mohr aqui entre o ponto B e o ponto C aqui no negativo, né? É eu considerar um raio que vá até aqui em cima. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? É isso aqui, ó. Isso que eu estou dizendo, ó. Círculo. Aqui, ó. Tá vendo? Então, se eu trabalhar com essa condição, será que sai? Olha só. Para essa condição, aqui com certeza vai bater, né? Porque o raio, o centro do círculo continua ali no 70. Ué, cadê? Não foi? Será que eu desloquei alguma coisa aqui? 100 mais 40 dividido por 2 dá 70, né? 70. Vou medir. Dist. Então, 70 está ali. Esse aqui está desenhado errado. Esse aqui está desenhado errado. O círculo começa aqui. Tá? Oh, meu Deus. A distância do primeiro ponto é 40, se mantém, do segundo é 100. Agora foi, tá vendo? Agora bateu certinho, ó. Então, o que aconteceu com essa segunda hipótese? O meu círculo do ponto A ao ponto do... Oh, meu Deus. O meu círculo, dois pontos, do ponto C ao ponto B ficou pequenininho, né? O ponto B está aqui fora. O ponto B passou aqui para fora. E o centro de gravidade continua ali, né? O O, que é o mesmo do Z, né?
Então, meu ponto A passou para cá. Tá bom? Então, eu estou trabalhando com essa nova configuração, né? Partindo dessa nova configuração, qual é o valor da minha tensão sigma A? Sigma A. A gente não precisa calcular o sigma A nem o sigma B para essas respostas, né? Sigma B. Estou calculando só para a gente estar com o material completo, né? Então, sigma A, que é a tensão principal máxima, em X, ele vai ser, se o centro é o 70 e o raio é 78, 78 mais 70 vai ser 100 e... eu estou fazendo na calculadora aqui para vocês poderem ver, né? 78 mais 70, eita. 148. 148. E o ponto B vai ser 70 menos 78, que é o tal máximo, né? Menos 8. Então, menos 8. Confere, vamos conferir, ó. Distância. Travou. Aqui, ó. Daqui até aqui, 8. Tá vendo lá embaixo? 8. Aqui, ó, 8. Menos 8, tá vendo? Então, eu achei o sigma A e o sigma B, fazendo matemática simples. É o raio menos o centro de gravidade, menos essas coisas. Agora, vamos achar o valor do raio do tal, o nosso novo tal. Então, o nosso novo tal, agora ele é esse aqui, ó. Qual que eu tirei ali? Eu tirei o de baixo, vou tirar o de baixo também. Então, o nosso novo tal é esse aqui. Tá? Meu raio é 78 agora, né? E a minha distância, 100 menos 70, continua sendo 30, né? Então, o valor do meu tal vai ser... Aí eu tenho que recalcular isso aqui, né? Então, vamos recalcular aqui, ó. Rapidão para a gente finalizar isso. A hipotenusa é 78. E ali continua. Então, matemática resolvendo isso aqui, né? Aqui, ó. 78. Esse valor aqui é o que eu quero calcular. Então, a raiz, abre parênteses, 78 ao quadrado menos 30 ao quadrado, fecha parênteses, igual 72. Então, meu tal aqui, achado, 72 mega Pascal. MP maiúsculo e o A minúsculo. Tá, então tá aqui. Tá bom? Achei aqui o valor do tal, né? Era o que eu estava querendo achar, né? Então essa é a nossa resposta, 72. E os círculos? Ah, se eu quiser fazer o outro círculo tá aqui, né? Tá. Ó. Outro círculo tá aqui, ó. Tá bom? Opa, fiz alguma coisa errada aqui, né? Olha, pessoal, errei aqui, ó. 72 é o próprio valor do círculo principal, né? Eu preciso é desse aqui, né? Não é esse que eu preciso? É a tensão de... Pois é.
Dei mole aqui, né? Dei mole, né, Ricardo? Vacilei. Vamos lá, vamos calcular, vamos ajustar ali que é rapidinho. Olha só, eu sei que aqui o ponto A é 148. Se é 148, o raio desse círculo aqui, eu vou pintar ele aqui de vermelho. O raio desse círculo... Oh, meu Deus. O raio desse círculo vermelho é metade de 148, né? 148 dividido por 2 dá 74. 74. Tá? Então, vamos arrumar aqui, ó. Vou ajustar aqui. 74. 74. Raiz 74 ao quadrado menos 30 ao quadrado. Fecho parênteses igual. Resposta 67. Pô, o outro tinha ficado com a resposta mais bonita, né? R$ 67,6. Não é isso não. A resposta estava certa anteriormente. Era a distância. Isso aqui é a distância do ponto. Tá? A resposta anterior estava certa. Vou voltar. Aqui, ó. O que a gente estava procurando é o tal entre o ponto A e o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B é o círculo de fora mesmo. Tá? É o círculo de fora. O círculo de dentro, né? Era para achar o tal entre o ponto A e o ponto C. Tá? Aqui, ó. Eu estou procurando esse tal aqui, ó. Se fosse entre o ponto A e o ponto C, alguma coisa que tivesse aqui assim, ó, aí seria aquele círculo de dentro, tá? Achei que tinha me enganado. Não é isso. Tá? Esse círculozinho aqui acabou ficando para fora, né? Bem pequenininho. Assim, ó. Deixa eu imprimir